Igreja para quê? Bom, a igreja é o sonho de Jesus. A igreja foi o que Jesus disse que faria. Ele disse aos seus discípulos que, a partir da confissão de Pedro, de que Cristo é Deus que veio em carne e osso para nos libertar, ele construiria um grupo de pessoas em torno dessa verdade, a partir dessa verdade, que essas pessoas seriam edificadas por ele, esse grupo seria cuidado por ele, e que esse grupo atacaria o inferno, que o inferno não resistiria ao ataque desse grupo. Então, esse grupo afetaria a realidade espiritual e afetaria a realidade social, econômica, a realidade histórica, porque o inferno age na história. Então, esse era o sonho de Jesus. Quando Jesus foi embora, ele disse que os seus discípulos deveriam aguardar em Jerusalém que o Espírito Santo viria. E que o Espírito viria para capacitá-los para ser essa comunidade que vai mudar a história e preparar o mundo para o juízo. E aconteceu mesmo. 10 dias depois que ele fez essa recomendação, deu essa ordem, o Espírito Santo veio mesmo. E os discípulos, em número de 120, foram impactados por essa presença extraordinária da terceira pessoa da Trindade e ganharam dons extraordinários, acesso a um poder ilimitado, e saíram para transformar a história, para construir uma nova forma de ser gente e de viver como gente e de viver com gente e de fazer sociedade. Era o sonho de Jesus. Bom, muito cedo eles perceberam que isso significava criar comunidades locais, grupos que se reuniriam constantemente, e eles se reuniam diariamente, inclusive, e diariamente celebravam a ceia, diariamente relembravam a morte e a ressurreição de Jesus, e diariamente se entregavam a sua missão, e diariamente viviam o aprofundamento do relacionamento fraterno. Na verdade, a busca deles era por uma unidade perceptível, onde a pessoa ao meu lado se confundia comigo e vice-versa, uma vez que nos víamos como uma só pessoa em Cristo Jesus. Então, essa é a ideia. Bom, alguns percalços foram acontecendo. Primeiro, o grupo cresceu demais. Começou com 120, no mesmo dia em que o Espírito Santo veio, pulou para 3.000. Então, como é que vai organizar esses 3.000? 120 é fácil, 3.000 é outra história. Aí eles foram buscar o modelo, e eles foram buscar o modelo da sinagoga. Eles não buscaram o modelo da sinagoga, mas buscaram sabendo que Jesus já os havia advertido de que a sinagoga era um modelo que não conteria bem a mensagem dele, que é o vinho novo. O vinho novo não ficaria muito bem no odre velho e que mais cedo ou mais tarde o odre iria arrebentar. Mas a impressão que a gente tem ao ler as Escrituras é que os discípulos de Jesus não viram outra alternativa e tentaram fazer isso da forma mais leve possível. E logo nos primeiros anos conseguiram fazer isso da forma mais leve possível e se multiplicando, não só em Jerusalém, como em sem número de cidades, e atravessando fronteiras, etc., construindo, de fato, um movimento impressionante. Impressionante, que começou a abalar as estruturas do Império Romano. Tamanha a força desse movimento, tamanha a pujança dessa mensagem e tamanha a transformação produzida nas pessoas que seguiam o Cristo e que testemunhavam que estavam sendo transformadas e habitadas pela divindade na pessoa do Espírito Santo. Então, esse grupo rapidamente foi crescendo e a duras penas, porque sofreu muita perseguição, muitos foram mortos das piores formas possíveis, tiveram de fugir, mas mesmo assim a força dessa mensagem, a presença desse Espírito trinitário, ia vencendo todos os obstáculos, derrubando todas as paredes, inclusive as paredes culturais, de modo que entre eles não havia mais homem nem mulher, não havia mais servo nem livre, não havia mais bárbaro nem grego, não havia mais grego judeu, todos eram iguais, tudo era de todo mundo, tudo estava repartido, era irresistível. Irresistível. E eles foram andando. Mas rapidamente, pelo menos nos primeiros 4 séculos, algumas coisas foram acontecendo de forma que eles foram perdendo muito do que ganharam de Jesus Cristo. E
começaram a se estruturar melhor, aquilo que era leve começou a ficar mais pesado, os presbíteros, que eram homens e mulheres mais amadurecidos e que eram eleitos livremente pela comunidade e que tinham o objetivo de cuidar do rebanho, para que o rebanho continuasse fiel a Jesus Cristo e pleno do Espírito Santo, começou a dar lugar a uma hierarquia. E essa hierarquia começou a pesar. Então, se o modelo da sinagoga já era inadequado, e eles estavam tentando fazer o máximo de adaptação para que ficasse leve, para que ficasse flexível ao vinho novo, imagina quando isso começou a ganhar contornos hierárquicos. Aí foi ficando mais inviável ainda. Não bastasse isso, no século IV, a fé cristã, os discípulos traíram Jesus Cristo. Traíram Jesus Cristo porque se tornaram a igreja oficial do Império, religião oficial do Império Romano. Quando isso aconteceu, eles traíram Jesus Cristo abertamente, porque Cristo tinha dito que era para não se envolver com os romanos, disse que não era para fazer nada semelhante a eles, e disse que não era possível servir a dois senhores, então não havia possibilidade de uma dupla fidelização. Então a traição se estabeleceu, e eles tiveram agora eles tinham duas fidelidades, uma a Cristo e outra ao imperador, e o império continuava escravista, então eles continuaram sustentando a escravidão, que era absolutamente contra o que o Espírito Santo havia dito e que o Cristo havia vivido. Então essa traição foi se intensificando e eles optaram pelo modelo romano de governo. Então, se a hierarquia, o modelo da sinagoga já estava ficando pesada, agora então ficou um verdadeiro, virou toneladas de opressão. E aí aquela hierarquia dura, piramidal, e horrível. Não bastasse isso, eles entenderam que a igreja, essa nova igreja, agora sob o Império Romano, era uma igreja dos bispos, e que os bispos é que diriam o que é que Deus quer. Ao invés de ser Deus que diz aos bispos o que quer, os bispos é que dirão ao mundo o que Deus quer. E resolverão isso em concílios. As escrituras passaram a ter um valor secundário e passaram a ser manipuladas só pelos bispos, que foram chamados de clérigos, e aí, como Paulo havia profetizado, eles perderam a fé. Eles passaram a desconsiderar o casamento, passaram a diminuir as mulheres, assumiram um jeito grego de ver as mulheres, ao invés do jeito hebraico. O contato com a igreja hebraica desapareceu. A gente gradativamente foi perdendo o contato com a África, porque no ano 600 a África começa a ser atacada pelo novo movimento, que era o movimento islâmico, iria ser conhecido como movimento islâmico, e a igreja foi perdendo as suas raízes. No ano 70, no ano 300, já tinha perdido todo contato com a igreja judaica, porque os últimos judeus da Palestina foram expulsos pelo general Júlio Severo. Não havia mais nenhum contato com a igreja judaica, ela desapareceu de fato, e a igreja africana começou a perder espaço para a igreja europeia, que era profundamente ligada ao Império Romano. Assim, a igreja foi se deteriorando. O que é que salvava a igreja? O que salvava a igreja era o grupo que a gente chama até hoje de os que não se dobraram a Baal. É um grupo pequeno de gente que resistia. Eles resistiram indo morar nas cavernas, eles resistiram transformando-se, formando grupos pequenos, eles resistiram se tornando peregrinos, eles foram criando grupos de mosteiros, eles foram tentando resistir. Não obstante esse grupo que foi tentando resistir, começaram as tentativas de reformar a igreja, principalmente no Ocidente, porque no Oriente, no século XI, a igreja se dividiu da igreja de Roma, da igreja ocidental, mas manteve a mesma lógica de igreja oficial do Império, porque o Império também estava dividido, então eles continuaram sendo a igreja oficial do Império Bizantino, e os romanos, agora chamados de romanos porque o bispo de Roma assumiu a chefia da igreja, e passou a ser chamado de Papa, então os romanos eram a igreja do Império do Ocidente, e os chamados ortodoxos eram a igreja do Império do Oriente. Então, do ponto de vista da lógica da dupla fidelidade, não mudou muita coisa, ou quase nada. Houve mudanças rituais, houve mudanças conceituais, houve quebra com alguns concílios, mas do ponto de vista da traição, mudou muito pouco, ou quase nada. Aí começaram as tentativas de reforma, e foram várias. Todos os que tentaram a reforma
foram sendo mortos pela igreja, principalmente a igreja ocidental, onde a reforma mais insistia em manter-se, porque a igreja oriental era mais fraca e depois quase desapareceu também com o mundo islâmico. Sobreviveu a duras penas. A igreja ocidental foi resistindo aos reformados até o século XV. E aí o século XV, um grupo que é chamado de pré-reformado começou a se consolidar, e no século XVI a reforma se estabeleceu, de um lado pelos anabatistas, de outro lado pelo Lutero, dois movimentos fortes dentro da Alemanha. E essa reforma, essa tentativa de reformar a igreja foi ganhando solidez, mas já com sérios problemas, porque a igreja de Lutero continuou traindo Jesus Cristo, porque continuou ligado ao poder nobre, que agora já não era mais o Império Romano, era a divisão do Sacro Império Romano, que começou no ano 800 para um, no ano 920 para outro, e eles foram se gladiando entre si, mas tentando construir o Império Romano, que começou com o Império Carolíngio no ano 800 da Era Cristã, mas depois se consolidou com Otão I no ano 920 da Era Cristã, mas também durou muito pouco tempo, porque já no século XIII, depois das Cruzadas, que foi outra traição a Jesus Cristo, o Império se esfacelou e surgiram as nações modernas, mas sempre com a força da Igreja de Roma, e no Oriente a força da Igreja ortodoxa, porque a Rússia, mãe de todas as Rússias, a Rússia, né, mãe de todas as Rússias, se consolidou e a Igreja ortodoxa era a sua religião oficial. Então a traição continuou do mesmo jeito, e os reformados também se dividiram nesse quesito. Lutero se submeteu à dupla fidelidade e os anabatistas não, resistiram tudo, os anabatistas eram contra toda a estrutura de nobiliárquica, nada de nobres, nada de rei, nada de Estado, a liberdade de Cristo, etc., etc., mas foram massacrados pelos próprios luteranos, ou com o apoio dos luteranos pelos príncipes alemães. Depois disso, nós fomos tendo mais reformas. Tivemos a reforma de Calvino, na verdade, a reforma inglesa, porque foram os ingleses que consolidaram a doutrina calvinista, que também rapidamente se submeteram à dupla fidelidade, se tornaram igreja oficial na Escócia, depois deram condições para o surgimento da igreja anglicana, igreja oficial da Inglaterra, ou seja, a traição continuou. E a estrutura pesada continuou. Isso foi com os luteranos mataram os anabatistas, e aí o que sobrou dos anabatistas enfrentou guerras homéricas na Europa contra os romanos, 100 anos de guerra. Então, isso tudo é a igreja. Isso tudo que nós estamos falando é a igreja, é a história da igreja. E sempre resistida pelos grupos menores. Dentro do mundo reformado, também. Depois nós tivemos a reforma de Wesley, dentro do calvinismo nós tivemos a divisão arminiana e amiraldista, aí tivemos Wesley com o que eu chamo de realmente uma estrutura reformada nova, depois tivemos os pentecostais, no final do ano 1900, começo do século XX, início do ano 1900, início do século XX, e aí tivemos finalmente a reforma missiológica na década de 60, com a teologia da missão integral entre os protestantes, teologia Minjuki na Coreia do Sul entre os protestantes sul-coreanos, a teologia Dalit entre os indianos na Índia, obviamente, e a teologia anti-apartheid na África do Sul e a teologia negra nas igrejas negras dos Estados Unidos, que é uma reforma missiológica. E é uma tentativa de reformar a igreja. Dentre os romanos surgiu a teologia da libertação, que foi rapidamente sufocada, e as teologias missiológicas, como teologia da missão integral, teologia Minjuki, teologia Dalit, teologia negra, teologia anti-apartheid, estão tentando sobreviver. E no meio disso tudo, a igreja foi dando vazão a outras ideias. Primeiro, os calvinistas inventaram o capitalismo, e o capitalismo é anticristão, então a igreja criou um problema, porque criou um monstro para devorar a mesma. Então se auto-infectou, que o capitalismo infectou a igreja e acabou gerando uma nova teologia que a gente chama de teologia da prosperidade, que na verdade é mais uma pregação do que uma teologia. E a igreja foi capitulando na história de traição em traição. Na década de 30, capitulou diante do nazismo e do fascismo, depois capitulou diante
do capitalismo de forma absoluta após a Segunda Guerra Mundial, e agora, mais uma vez, está capitulando diante do fascismo e do neonazismo. Essa é a história da igreja, sempre resistida por um grupo que a gente chama aqueles que não se dobram Baal. Em várias fases da igreja, esse grupo teve colorações particulares.